Amém. Boa noite, Wake. Boa noite, peraí que eu tô ligando. Amém. Foi. Um privilégio para a gente estar aqui com vocês mais uma vez nessa noite, né? Esse mês todo, né, nós temos visto sobre sobre família, né? E que privilégio é termos uma igreja que valoriza a família. Nós temos vivido tempos em que as famílias têm sido de fato atacadas, assim, né? Acho que é pacífico, todos nós podemos perceber isso. As famílias têm sido muito atacadas e Deus estabelece algo muito claro na sua palavra sobre família. Para nós, a nossa igreja está focando em família durante todo o mês de junho, é algo muito precioso, queridos. Se você, por acaso, não pôde participar ou não pôde estar aqui em um dos cultos em que teve uma ministração sobre família, para quem é jovenzinho ainda não é pai, vale a pena aprender sobre ser pai para quando a gente chegar lá, amém? Os pais têm que ouvir também sobre ser filhos, porque mesmo que os seus pais já tenham ido para a glória, somos filhos de Deus ainda, e como nós vamos ver aqui, nós podemos exercer a relação de pais e filhos também dentro da igreja. Então, quero incentivar cada um de vocês a ir no YouTube da Academia da Fé também, voltar e a gente poder acompanhar aí essas ministrações que têm sido feitas aqui na nossa casa sobre família. Algo que é muito precioso, e se Satanás tem atacado tanto as famílias nesse fim dos tempos, é que a gente precisa se reforçar nessa área. Amém? E não sei se vocês repararam, no F-News eles falaram que, não lembro quem foi que estava falando, mas que o tema é "E eu com isso". E aí, hoje, a Marisa falou. Então, hoje nós vamos falar o principal papel que nós aqui empenhamos, né? O que nós, né? Hoje nós vamos falar sobre o filho. Nós como filhos. E eu com isso? Qual é o meu papel como filho nessa família? Então, hoje nós vamos falar sobre... Eu acho que estava no lugar errado, talvez, aí, né? Agora vai? Aê, o caráter do filho. Aqui para a gente só não está aparecendo, mas aí a gente acompanha aqui. Obrigado, gente. Esse é o nosso tema de hoje. A maioria de nós aqui, enfim, estamos no ambiente da Wake, a maioria de nós ainda não constituiu sua família, ainda não são pais, né? Acredito que a maioria também ainda não seja casado. Então, esse é um tema muito pertinente. Mas, como eu disse, para toda a igreja, né? O papel do filho é algo tão precioso, tão fundamental, a ponto de uma das pessoas da Trindade é o Filho. Já parou para pensar nisso? Do quão forte é isso, né? Então, nós vamos falar sobre isso, o caráter do Filho. Nos últimos tempos, nós temos vivido dias em que as famílias têm correspondido cada vez menos àquilo que Deus estipulou como referência. A primeira criação de Deus em relação ao ser humano foi homem e mulher, e eles se constituíram família. Deus cria o homem, ele vê que não é bom que o homem esteja só, e aí ele cria para ele uma auxiliadora, que ele seja correspondente, e ali é formada família. Família está no centro do coração de Deus, está no centro do propósito de Deus. Então, Deus estipula na sua palavra uma série de referências, coisas que nós temos assim, puxa vida, temos tantas expectativas, né, de como poderia ser. Mas como a gente sabe, existem expectativas e existem realidades, né? Essa aqui a gente colocou de expectativa aquela propaganda da Quali, né? Do Família Perfeita, né? Aquela foto que vai para o Instagram, né? A gente, não, tá aquela bagunça no Natal. Não, gente, para tudo, agora é a hora da foto. Dá aquele sorriso. Às vezes a criança está chorando, engole o choro que é a hora da foto. Aí ela, isso, muito bem. E ali, ou então, infelizmente, às vezes a gente vê expectativa, o que a gente vê também, às vezes, na própria igreja, e quando chega em casa, o pai brigado com o filho, a mãe brigando com o pai... Enfim, os pais brigando no meio da criança é uma confusão. Essa é uma realidade. Quantas vezes, né, nós não temos uma expectativa mesmo de que a nossa família esteja saudável, esteja vivendo aquilo que Deus tem para nós, mas muitas vezes a nossa realidade está distante ainda disso. Algumas das nossas expectativas, né, nós termos uma família unida, temente ao Senhor, em comunhão, né?
mas muitas vezes a realidade é um distanciamento entre os membros da família, muitas vezes um distanciamento de Deus, a expectativa, né, dos pais estarem ensinando seus filhos na verdade, aqueles pais ali passando bons exemplos e tal, mas às vezes os pais, na nossa realidade de hoje, ou não ensinam, e aí delegam para a escola, delegam para o YouTube, às vezes, né, delegam para tantas coisas, ou então ensinam de acordo com a sua própria experiência, de acordo com o que recebeu, e não focam em passar de acordo com a verdade. E filhos também, né? A expectativa de todo pai é um filho obediente, temente ao Senhor, que honre aos seus pais. E hoje em dia, muitas vezes, o que nós vemos são filhos desobedientes e rebeldes, né? Está sendo incentivado, queridos. A submissão é um valor que não é mais incentivada na nossa sociedade. Submissão é algo comparado à fraqueza, tanto em relação ao papel da mulher no casamento, em relação ao homem, mas também em relação aos filhos. Você tem que ser um ser pensante. É claro que nós temos que ser seres pensantes, mas isso não nos tira de um papel de submissão bíblico, que a Bíblia estipula e que é saudável. Então, muitas vezes a nossa realidade chega nesse ponto, né? E como que a gente pode proceder para retomar as nossas famílias a essa expectativa que a Bíblia nos fornece, de um relacionamento apropriado uns com os outros e também com Deus? Como que deve ser o nosso comportamento diante disso? Qual é o meu papel como filho? E aqui a gente separou como um texto base, enfim, a gente vai estar trazendo uma série de textos aqui, mas o texto que mais colocou fogo no nosso coração sobre aquilo que a gente tem que fazer, como que a gente procede então? É o texto que está lá em Efésios, no capítulo 5, você pode acompanhar aí com a gente. Versículos 1 e 2 diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus. Imitadores de quem, igreja? De Deus. Como filhos amados. E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. E aqui eu penso muito, eu sou muito visual, né? Então, eu vou às vezes trazer algumas ilustrações, se servir para você, amém? Senão você fala, legal. Mas eu imagino muito naquela brincadeira, não sei quem já brincou, daquela brincadeira que você começa a repetir o movimento do outro, e chega uma hora que fica tão orgânico que você não sabe mais quem começou. Mas no caso de Jesus, a gente sempre sabe quem começou, que é Ele. Mas o nosso papel deixa eu olhar Jesus. É quase como você sentar e ficar assim, deixa eu observar o que Ele faz. Onde come, onde vive. Mas não é o Globo Repórter. Foi mal. Mas, enfim... Gente, para quem não sabe, antes de namorar o Natan, eu já fazia muita piada sem graça. Aí tem gente que fala assim, caraca, quem está convivendo muito com o sogrão. Mas não, gente, eu já era assim, mas com o meu mestre Teixeira, estou aprendendo cada vez mais. Está sendo aperfeiçoado, né, querida? Estou sendo aperfeiçoado. Eu lembro que quando a gente estava começando a sair, assim, ela me mandou um trocadilho, mas um trocadilho digno do meu pai, que eu olhei assim e falei, ferrou. A minha alegria é quando ele ri da piada. Eu falo, caraca, consegui. É verdade. Uma das coisas do nosso relacionamento que ela fala, que fez com que ela olhasse, acho que o Natan pode ser mesmo alguém para mim, é que eu ria das piadas dela, entendeu? Sim, inclusive, vem um parêntese, já vou terminar para a gente voltar, mas... Antes do Natan, eu estava conversando com outro menino, que obviamente não vou entrar em detalhes, mas eu ficava muito triste, porque eu contava a piada para ele, ele não ria. Eu falava assim... Não entendi, às vezes. Aí eu fico com uma cara de paisagem, eu falava assim, foi uma piada. Aí ele, tá. Aí eu ficava... enfim. Mas você vê, todo o meu treinamento com meu pai durante todos esses anos me levou a isso. É isso. Voltemos ao texto. Então, o apóstolo Paulo, queridos, aqui nesse texto, ele aconselha que eu e você sejamos imitadores de Deus, porque essa é a característica de um filho amado. Então, eu e você queremos ser bons filhos. Então, como bons filhos amados de Deus, imitemos a Ele. Como a Luana falou, a gente tem que fazer esse papel que a criança aprende por imitação. A criança vai lá, ela fica olhando, daqui a pouco ela está imitando. Ela está usando as mesmas palavras, está usando os trejeitos dos pais, da pessoa com quem ela mais convive, né? E assim devemos ser nós também. O filho amado de Deus imita o caráter do Senhor.
E isso é bom, porque eu e você fomos criados imagem e semelhança dele. Nós fomos feitos para isso, para sermos parecidos com ele. E, em especial, Paulo nos orienta a andar em amor como Cristo amou a igreja. Então, você vai lembrar comigo que em outra passagem, né, lá no texto de 1 Coríntios, capítulo 11, Paulo vai falar para nós sermos imitadores dele, como ele é de Cristo. Então, no final das contas, nós devemos olhar para Cristo. Cristo é o nosso padrão, ele é o nosso modelo a qual nós devemos contemplar, nós devemos colocar o nosso olhar, e aí começar realmente esse jogo de imitação, e aos poucos vai ficando natural para a gente agir e proceder de acordo com ele. Então, dessa forma, nós temos a primeira de algumas lições que a gente vai trazer aqui nessa noite, que a gente pode aprender na palavra de Deus sobre o caráter do filho. Em primeiro lugar, queridos, o caráter do filho é forjado ao contemplar e imitar o filho. Natan não entende nada. O primeiro filho está com F minúsculo, não dá para reparar direito, e o segundo filho está com F maiúsculo. O segundo filho ali está falando do Senhor Jesus. O caráter de eu e você como filhos amados, não só dos nossos pais terrenos, mas como filhos de Deus, é forjado ao contemplar e imitar o Filho de Deus, o Senhor Jesus. Isso é algo que eu acredito que todos nós vamos concordar. O melhor exemplo de filho que já houve na história foi Jesus. O Senhor Jesus foi chamado pelo próprio Deus de Filho de Deus. As profecias se referiam a ele como Filho do homem, aquele Filho de Deus que viria. Os anjos, ao falarem com Maria, com José, falaram, ele será chamado Filho de Deus. Jesus foi o próprio Filho de Deus, a figura do Filho na Trindade, o próprio Deus encarnado, que veio até nós. E que melhor pessoa para nós aprendermos do que esse Filho, que se tornou um bebê, que veio aqui em carne, que cresceu, que foi uma criança, que foi um jovem, e que tem relato, tem registro bíblico para o qual a gente pode mirar e aprender com ele. Então, queridos, no texto de Romanos, no capítulo 8, diz assim, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, Jesus, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Eu e você que o recebemos como Senhor e Salvador das nossas vidas, fomos feitos, segundo o Evangelho de João, filhos de Deus, mas porque ele foi o filho primeiro. Ele foi esse primogênito de muitos irmãos, e hoje eu e você temos direito e acesso a isso, graças a Deus. Então, observando a vida de Jesus descrita na Bíblia, a gente pode verificar que ele possuiu algumas características muito similares às de qualquer outro filho típico. E aqui a gente fez um quadrinho baseado naquilo que a gente observa também, naquilo que os nossos pais foram ensinando para a gente ao longo da vida, do que é mais ou menos algo geral que acontece nas relações entre pais e filhos. Talvez esteja pequeno aí para a galera do fundo, mas a gente vai comentando. Tem várias fases, né, dos filhos, né? E hoje eu não vou falar que a gente passou por todas e que a gente está na última, porque, graças a Deus, os nossos pais ainda estão muito ativos, né? Não são dependentes de nós, mas em algum momento a gente vai chegar lá. O filho, quando nasce, ele está ali bebezinho e ele é 100% dependente dos pais. E os pais são 100% responsáveis por aquele filho. E uma coisa linda que eu acho disso é porque Jesus passou por essa fase. Eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas o Rei dos Reis, o Deus Todo-Poderoso, entra muito no versículo preferido do Natan, de Filipenses 2, né? Ele se humilhou e se colocou na posição de um bebê, de ser totalmente, 100% dependente. O bebê não consegue fazer nada. Se ele quer comer, ele chora para comer. Se ele fez necessidades, ele chora para os pais limparem. Se ele está com fome, com cólica, ele tudo depende de uma outra pessoa para fazer isso. E aí, posso continuar aqui? Pode. E na parte de criança, continua muito dependente, mas aí vai uma gradação. Ele vai ganhando aos poucos responsabilidade. Daí a importância também dos pais, desde o início, estimularem os filhos, né? Não, vamos dobrar sua roupinha, vamos aqui arrumar a cama, aí depois de um tempo, vamos aprender a lavar a louça, vamos fazer as coisas, mas são sempre pequenas responsabilidades. Os pais vão estar sempre ali acompanhando, vão estar direcionando. Tendo esse papel de educadores mesmo que a gente colocou ali.
Nessa parte do filho e criança, isso é muito importante. Os pais terem esse papel de ensino mesmo, de discipulado. É um discipulado que a criança passa. De estar ali, meu filho. Só que é um discipulado, como nós somos discipulados para sermos a imagem e semelhança de Cristo, os pais discipulam os seus filhos para virarem pessoas decentes. E é esse o papel, principalmente nessa fase de educadores. E, para mim, a fase que é mais difícil assim, dessa relação de pai e filhos é de filho adolescente ou jovem solteiro. Porque aí começa o adolescente a ter muito mais responsabilidades e os pais, né, ainda são responsáveis, mas começam a ocupar ali um lugar de aconselhadores. E ali a gente vê uma transição. Algumas pessoas, quando fazem 18 anos, os pais já entendem assim, não, agora vocês são responsáveis por si e tudo mais. O famoso te vira, né? Vai lá. Outros já falam, não, enquanto estiver debaixo da minha casa, você vai ter que responder a mim e ponto final. Outros já conseguem ganhar essa autonomia até um pouco antes, com 15, 16, 17 anos. Mas aí uma dica que a gente já deixa desde agora para os mais novos. Quer ganhar autonomia? Prova que você é responsável. Então, assim, a partir do momento que os seus pais virem em você responsabilidade, que você cumpre, que você é obediente, que você cumpre as tarefas pequenas que é proposta, com o tempo você vai ganhando essa autonomia. Claro que existem casas e casas, né? Tem pais que têm muita dificuldade de soltar o cordão umbilical, de entender, não, meus filhos agora são adultos. Isso quando já está adulto, né? Mas, aos pouquinhos, com sabedoria, pedindo a Deus com respeito e honra, você vai ganhando esse espaço. Isso. E isso é algo que tem que ser o mais natural possível, queridos. E muitas vezes os pais, como a Luana falou, nossos pais não são perfeitos. Às vezes os pais vão tem aquele pai e mãe que é muito apegado, e aí o filho já está lá com 27 anos na cara, e, não, meu filhinho, eu vou lá buscar na faculdade. Não precisa, varão, ele sabe se virar, ela sabe pegar um ônibus e tal. Mas às vezes os pais têm esse cuidado extra, e eu e você, nós precisamos entender isso. Muitas vezes vamos precisar nos posicionar e começar a nós mesmos. Se os pais não fazem isso, nós mesmos vamos ter que começar aos poucos. Pai, mãe, já sou adulto, já estou começando a pagar minhas contas e tal. Vou fazer isso aqui e tal. E começar a passar por uma fase mais de buscar os conselhos e não necessariamente a permissão. Mas isso tem que ser algo feito sempre debaixo de muito respeito e de muita honra. Sempre debaixo de muito respeito e de muita honra. E aí entra aquela tela que a gente falou de expectativa e realidade, né? Aí eu vou contar um relato pessoal meu. Pedi muita sabedoria a Deus até que ponto falar e não falar, mas eu acredito que isso não vai comprometer em nada e tudo mais. Mas durante a pandemia, no início de 2020, meus pais se separaram. E aí minha mãe é médica e ela teve que ir para a rua para poder trabalhar, para poder assumir a casa. E acabou que, eu e minha irmã tivemos que assumir as outras funções que normalmente são esperadas dos pais. Então, era a gente que assumiu completamente questão de fazer comida, fazer compras, ajudar na questão de organização financeira de casa. Aquilo que era para ser algo, né, mais gradual acabou sendo algo muito mais brusco, né? E aí, mas graças a Deus que o Senhor, né, sustentou a gente nesse tempo e acabou também me forjando para esse tempo que eu vivo hoje. Então, quando eu comecei, aí eu lembro da palavra que diz, né, em todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, às vezes acontecem coisas na nossa vida que não são boas diretamente para a gente, mas Deus nos forja para outras coisas. Então, por conta dessa dificuldade que a gente passou, quando eu cheguei no casamento, graças a Deus, já sabia fazer uma comida, já sabia organizar as finanças, já sabia como fazer as coisas. Então, não foi fácil mesmo assim, porque uma coisa é quando você está na casa da sua mãe com o apoio ali, outra coisa é quando você está aí, né? Não, agora é você e seu esposo. Mas foi muito mais tranquilo do que se a gente não tivesse passado por isso. E em muitos casos também, queridos,
muitas vezes começa já desde muito cedo, às vezes foi um pai ou uma mãe que faleceu, ou que abandonou mesmo a família, e em alguns casos o pai ou a mãe que estão ali, que não ficaram ausentes, né, acabam colocando sobre os filhos um peso emocional também, uma carga emocional que eu e você precisamos, número 1, tratar em terapia. Não tem que ter um tabu em relação a isso. A gente precisa de tratamento emocional, a gente precisa de tratamento na nossa alma, da mesma forma que o nosso corpo, quando fica doente, precisa do médico, precisa do remédio, a gente também, muitas vezes, vai precisar de terapia, vai precisar de tratamento psicológico para poder aprender a se posicionar, e os filhos precisam se posicionar, porque o papel do filho não é suprir a ausência daquele pai ou daquela mãe que veio a faltar, ok? Só um último comentário, que eu dei um exemplo ruim, mas agora um exemplo bom. Quando eu era Enfim, desculpa. Quando eu estava adolescente, né, estava ali no meu 3º ano do ensino médio, estava lá com os meus 17 anos. Parece que foi ontem, mas não, gente, já passaram quase 10. Mas, enfim, eu participava de um grupo cristão na escola. Eu era do colégio militar, né, e eu participava do núcleo de alunos evangélicos, que era o NAI. E no último ano, o líder anterior me chamou para estar liderando esse grupo. E aí, quando eu fui falar com os meus pais foram na hora contra. E meus pais são cristãos, sempre foram cristãos, mas eles ficaram muito preocupados porque eu estava estudando para medicina. Então, eles falaram: filha, você não vai dar conta disso. Para quem me conhece sabe que Deus fala muito mais para mim, para eu pisar no freio, do que para me jogar para acelerar. Porque se deixar, eu quero pegar tudo e acabo não dando excelência. Mas, nesse caso em específico, Deus foi muito claro comigo de que era para eu estar assumindo naquele tempo aquela liderança. E aí eu lembro que eu falei muito firme com os meus pais, assim: pais, eu creio que vocês servem ao mesmo Deus que eu. Então, Deus não é um Deus de confusão. Então, se Ele falou comigo que é para eu estar liderando esse grupo, eu creio que Ele vai falar com vocês também. E aí foi um período que meus pais oraram por isso. Acho que depois de 1 ou 2 semanas, meus pais chegaram para mim e falaram assim: filha, Deus tocou no nosso coração e a gente vai dar a bênção para você estar assumindo esse grupo. A resposta poderia ter sido não. E aí eu ali nessa posição de adolescente, né, e que confia que meus pais são homem e mulher de Deus e me deram uma direção, ali eu obedeceria. É diferente de um caso de casado e tudo mais, enfim. Mas nesse caso específico, alinhou as coisas, né? Eu orei, Deus me deu essa direção, meus pais oraram e eles me deram a bênção nesse sentido. Isso. E aí, as últimas etapas, né? Quando o filho já está adulto, já está na fase adulta, ou um jovem casado, ou então ele saiu de casa, já está morando sozinho, já tem a sua independência, ele já tem todas as suas responsabilidades, ele está começando até um papel de troca com os pais, né? E às vezes é a gente que vai aconselhar os pais, mas os pais continuam nos aconselhando, e é importante que os filhos se coloquem numa posição de ouvir o conselho também dos seus pais. Seus pais, muitas vezes, passam pela minha cabeça: não, mas é outra fase, é outra época, tá? Meus pais não sabem direito o que é isso. Mas eles já passaram por coisas, se não igual, muito parecidas. Então, a gente precisa também ter esse papel de humildade, de ouvir o conselho dos nossos pais. E, por fim, mais para o final da vida dos nossos pais, eles vão... É quase que uma inversão de papéis em relação ao filho bebê. Os pais idosos, já que não conseguem ter aquela autonomia, eles vão ser totalmente dependentes ou parcialmente dependentes dos filhos. E aí o filho adulto já, muitas vezes com a sua própria vida, com os filhos, com as suas responsabilidades, com o trabalho, mas ele vai ter que assumir agora esse papel de cuidado com os seus pais, que isso também é honra. Então, vamos seguindo um pouquinho aí, seguindo a vida de Jesus, né? Nessa estruturazinha aí que a gente trouxe. As Escrituras também registram um Cristo totalmente dependente dos seus pais terrenos, né? José e Maria, como a Luana falou. Desde o nascimento dele em Belém, a gente vê muitos resgates que o Senhor fez, até na vida de Jesus, por meio de José e de Maria. A fuga do Egito para salvar a vida dele, né? Que o rei Herodes estava louco, querendo matar o povo todo, querendo matar os bebês, né? Menores de 2 anos.
e até mesmo chegando até a sua apresentação no templo, né, lá no registro de Lucas 2. Tudo isso, Jesus era totalmente dependente dos seus pais. Os seus pais o levaram, os seus pais fizeram tudo aquilo. Passando para a próxima fase, né? Apesar de ter somente um registro de Jesus enquanto criança, né? Ele já tinha 12 anos, né? Quase entrando na adolescência, esse relato já é marcante para mostrar o comportamento dele junto com os seus pais. E aqui eu quero convidar vocês a abrir conosco no texto de Lucas, no capítulo 2. Nós vamos ler juntos a partir do verso 41. Música boa mesmo, mas de preferência. Lucas, no capítulo 2, vamos ler a partir do versículo 41, vai dizer assim: Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, foram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que os pais dele o soubessem. Pensando, porém, que ele estava entre os companheiros de viagem, andaram um dia inteiro e então começaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E como não o encontraram, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. E todos os que ouviam o menino se admiravam muito da sua inteligência e das suas respostas. No verso 48, diz assim: Logo que os pais o viram, ficaram maravilhados, e a sua mãe lhe disse: Filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. E ele respondeu: Por que me procuravam? Não sabiam que eu tinha de estar na casa do meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes disse. E voltou com eles para Nazaré. E era o que, igreja? Submisso a eles. Outras versões vão dizer obediente a eles. E a mãe dele guardava todas essas coisas no coração. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Esse texto eu estava até conversando com o Natan, porque na minha cabeça sempre era muito confuso, do tipo, como assim os pais esqueceram Jesus, tipo, o filho em Jerusalém? Tipo, tô andando na rua e do nada, meu Deus, cadê meu filho? E aí eu estava falando com o Natan, isso aí, tipo, a Bíblia fala que Jesus era submisso, né? Jesus era o exemplo perfeito de filho. Então, acredito que ele já tinha conquistado uma certa autonomia com os pais desde muito novo. Então, os pais, ele fala que eles iam para Jerusalém todo ano. Então, já era um costume. Então, talvez eles nem se preocupassem, porque Jesus já estava, né, andava lá no meio dos outros e ele já, não, Jesus está sempre aqui. Só que nesse dia em específico, né, Jesus ficou lá, né, no templo, falando das coisas de Deus, né? E aí a gente vê nesse texto que Jesus já possuía algumas características muito interessantes, né, que a gente vai abordar aqui. Como a Luana falou, ele já parecia ser digno de confiança. Os pais de Jesus não foram descuidados, eles faziam aquilo todo ano. Mas Jesus era um bom menino, Jesus era um cara obediente. Os pais dele falavam uma coisa, ele estava lá seguindo a galera. E os pais de Jesus achavam que ele devia estar com alguém, devia estar com o tio ali, com o parente, né, a galera da caravana. E quando eles viram que ele não estava, aí bateu o desespero. Caraca, isso nunca aconteceu, nunca rolou isso. Jesus era um adolescente confiável, ele era obediente aos seus pais. E aí a gente volta naquele conselho que a Luana deu, né? Muitas vezes os adolescentes, mas meu pai não confia em mim. Eu queria tanto poder fazer minhas coisas, que meus pais confiassem em mim. Mas quem quer independência precisa mostrar primeiro ser uma pessoa confiável, digna de confiança, responsabilidade. Então, a reação de Maria ao encontrar Jesus no templo demonstra que aquilo não costumava acontecer. E ainda assim, Jesus foi resoluto ao dizer que eles não deveriam se surpreender ao encontrá-lo na casa do seu pai. Ele valorizava e dava prioridade ao seu relacionamento com o Pai Celestial. E aqui a gente entra na nossa segunda lição. O bom filho prioriza o seu relacionamento com o Pai Celestial. Não é em detrimento em relação ao relacionamento com os pais,
nós vamos chegar nisso, mas a prioridade de um filho que está forjando o seu caráter no Senhor tem que ser o relacionamento com o Pai celeste, com o Pai dos céus. E a vida de Jesus, no relato bíblico, é uma demonstração clara disso. Em vários momentos a gente vê isso. A sua maior prioridade era seguir a vontade do Pai, ter tempo para ouvir a voz dele, seguir e obedecer a sua palavra. A gente separou aqui alguns textos para exemplificar. Mateus, no capítulo 14, versículo 23, né? E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. E ao cair da tarde, lá estava ele, só. Jesus já estava no seu ministério, já estava fazendo tudo aquilo, já tinha os seus discípulos, mas Jesus ainda separava um tempo sozinho. Ele tinha um tempo de relacionamento com o Pai, com o Senhor. Também em Lucas, no capítulo 6, esse relato é imediatamente antes dele chamar os primeiros discípulos. Naqueles dias, Jesus se retirou para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. E tem vários relatos de que isso era algo corriqueiro, era rotina para Jesus. Jesus tinha isso como uma prioridade. E veja, também em João, no capítulo 5, versículo 30, ele vai falar: eu nada posso fazer por mim mesmo, assim como ouço o jugo, o meu juízo é justo porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Jesus não estava interessado na sua própria vontade. Jesus estava interessado em conhecer a vontade do Pai e obedecer essa vontade, cumprir essa vontade. Também no capítulo 6, verso 38, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esses também são só alguns exemplos. Jesus, a todo momento do ministério dele, ele fala isso: eu não estou fazendo o que eu quero, eu não estou fazendo as coisas da minha cabeça, eu estou cumprindo a vontade do Pai. Esse tem que ser o nosso papel, queridos. Eu e você. Nós vivemos, mais uma vez, numa geração que é muito incentivada a fazer o que dá na telha, a fazer o que está com vontade. Não, você está se sentindo dessa forma, vai lá, se libera. É para fazer, talvez porque, até certo ponto, a geração dos nossos pais, alguma geração antes de nós, por uma criação talvez um pouco mais rígida, e aí o povo traumatizou e agora tem que liberar tudo. E não é assim. Nós precisamos achar o meio do caminho. O nosso Deus é um Deus de equilíbrio. Não é que Ele vai nos prender e agora você não pode fazer nada, tem que ficar aqui na minha vontade. Deus não é assim. Mas isso parte de nós. Eu não tenho o menor interesse em seguir o meu plano e a minha vontade, porque eu sou imperfeito. Aquilo que eu vou planejar e aquilo que eu acho que é melhor para a minha vida não é o melhor. Então eu quero conhecer daquele que me criou. Eu quero conhecer a vontade dele, eu quero seguir o plano dele e o propósito dele. E muito legal que a palavra diz, né? Que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, às vezes, a gente acha que a nossa ideia é melhor, que a nossa ideia é que tem que ser seguida, mas ele é a verdade. É até uma coisa que, esses dias eu estava falando com o Natan, que é uma coisa tão simples, mas tão preciosa. Se você está lendo algo na Bíblia que você não está concordando, é porque você tem que mudar a sua maneira de pensar, e não a Bíblia que tem que mudar para aquilo que você pensa. Se eu estou achando que alguma postura de Deus não está sendo justa, não está sendo amável, é porque o meu conceito de justiça e de amor está errado. Às vezes a gente lê o Velho Testamento, eu mesma, às vezes, né, agora Deus está trabalhando um pouco mais, mas durante muitos anos eu ficava assim: Deus, não estou entendendo essa ideia, porque o Senhor não é bom, então por que está tendo isso? E esses dias veio assim com uma revelação muito forte no meu coração. Se eu estou achando que isso aqui não é bom, é porque o meu conceito de bondade está errado. Porque Deus é bom, ponto. Deus é amor, ponto. Ele que sabe o que é bom, o que é perfeito, o que é agradável, o que é amor, o que é paz, o que é alegria. Ele que sabe qual foi a melhor forma de criar o mundo, a melhor forma de estabelecer homem e mulher. Se ele diz que é assim que tem que ser, é assim que eu vou seguir. Ah, mas eu não acho que é assim. Ah, mas é porque, enfim, tem que ser assim, acessado. Cara, a direção é ele. O molde é ele. A palavra diz: não se amolde, não entre no molde desse mundo. Entre no molde de Jesus, por renovação de mentalidade. Ah, isso aqui não está legal. Ah, isso aqui eu não gostei. Ah, não, essa parte da Bíblia eu gostei. Cara, durante muitos anos, eu vou confessar meu pecado aqui. Quando eu ia falar com alguém sobre alguma palavra, às vezes um versículo que começava de uma forma meio, digamos, legalista, que eu não gostava, eu ia só para a parte boa.
ia para o mais, né? O MAS, o mais, né? Que é de como é? Isso, a diversidade. Eu falei assim, o mais importante é depois da diversidade. Então, eu começava já a ler ali e falar, não, o nosso Deus é completo. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então, o Deus de Gênesis é Apocalipse. Não vou pular Levíticos na hora de ler a Bíblia. É um livro, né, que a gente precisa de uma paciência. Mas ele é importante demais. Toda a Bíblia. Em Timóteo fala, né? Que toda palavra é inspirada por Deus e útil para o ensino. Isso. Então, a gente não pode pular partes, porque tudo ali está ali com um propósito, que Deus inspirou homens para poder estar chegando aqui até a nós. Tem um texto de Paulo que também vai falar isso. Tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então, queridos, isso que a Luana falou é muito precioso. Muitas das vezes a gente olha para alguma coisa na palavra e a gente precisa se adequar àquilo. Por quê? Porque é a verdade. E isso aqui é um relato confiável. 2000 anos que isso aqui é um relato confiável, queridos. Confiável. Os mesmos textos que a igreja primitiva usava estão à nossa disposição. Historicamente acurado, preciso ali. A arqueologia confirma, os historiadores confirmam. E o homem que falou essas palavras disse que ia morrer e que ia ressuscitar ao terceiro dia. E 500 testemunhas viram o cara morrer e ressuscitar. Se eu não acredito nesse cara, sou eu que sou maluco. Enfim, para o mundo lá fora, nós somos malucos. Sejamos malucos. Sejamos malucos em acreditar que um homem que disse que tudo isso aqui é a verdade. Ele disse que ia morrer e que ia ressuscitar. Ele morreu e ressuscitou, filho. Ninguém ressuscitou ele, não. Ele ressuscitou. Eu confio na palavra dele. E eu vou seguir a palavra dele. Amém? Então veja, queridos, esses textos demonstram como Jesus priorizava a busca por um relacionamento saudável com o Pai, com o Deus Pai, em primeiro lugar, e cumprir a vontade dele. E isso refletia e impactava em todos os demais relacionamentos que ele tinha. E a gente vai para um outro texto bíblico agora, eu quero convidar vocês também a abrir com a gente, ler com a gente, lá em Lucas, no capítulo 8, que nos ensina como Jesus levava a sério o seu relacionamento com o Pai, dando maior importância a isso, até mesmo do que agradar os interesses ali particulares da sua família terrena, né? Lucas, no capítulo 8, a partir do verso 19, diz assim: a mãe e os irmãos de Jesus chegaram até onde ele estava, mas não podiam aproximar-se por causa da multidão. E lhe comunicaram: a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querem vê-lo. E olha o que diz aí o verso 21. Jesus, porém, lhes respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. E como a Luana falou, às vezes a gente pode ler esse texto e achar que Jesus estava desprezando a família terrena dele. Jesus não ligava para Maria, para Tiago, para Judas ali, ele tinha outros irmãos e tal. Jesus não ligava para esse povo e tal. Olha só o jeito que ele falou, mas não. Jesus ali estava ensinando uma lição muito específica. Não está no texto bíblico. Eu creio que depois Jesus ia aproveitar a oportunidade para ir lá dar um abraço na mãe dele. Tá? Não é todo dia que a gente encontra com a mamãezinha. Mas Jesus estava querendo passar uma lição muito, muito especial nesse momento. Nesse momento ele já estava ensinando, ele já estava performando ali os seus milagres, as suas curas, ele já estava no seu ministério. E ele sabia que ele estava cumprindo algo especial da parte de Deus, algo que Deus tinha para ele. E quando a família dele viu a oportunidade de falar com ele, não, chama lá ele, tá, vamos conversar aí. Jesus sabia que ele não podia parar naquele momento e aproveitou para passar uma lição para mim e para você hoje. Minha família não é só essa galera de sangue, não é só a minha família de sangue. Minha família são todos aqueles que cumprem a vontade do meu Pai. Eu e você também temos que levar isso ao pé da letra, queridos. Queria convidar você a olhar para essas pessoas que estão aqui ao redor de você. Agora fala para eles: você é minha família. O Mestre Jesus, nesse texto, está nos ensinando a respeito de como nós devemos considerar e tratar com o devido respeito os irmãos da nossa família de fé, da nossa comunidade de fé.
como se fossem realmente nossa própria família de sangue. E lembrei muito daquele texto também que Jesus fala, né? Aquele que não deixar pai e mãe por meu nome não fala que não é digno como é? Não é digno não é digno do meu nome, né? Exato. E fala muito também, né, que Jesus chamou para seguir eles e ele falou assim: não, Senhor, primeiro eu vou enterrar meu pai para depois ir. E aí Jesus falou assim: se você quiser ser meu discípulo, você tem que estar disposto a largar tudo. Claro, isso é um contexto de uma pessoa que já é um jovem adulto, né, que já é independente. Não adianta adolescente querer assim, não, adeus, estou saindo da minha casa, chegou o meu momento. Abriu a porta e foi. Eu não vou afirmar que 100% dos casos, não vou afirmar porque eu temo ao Senhor. Mas eu diria que 99,9999% das vezes é a tua carne falando, tá, querido? Porque Deus me falou para desobedecer os meus pais. E a gente tem que ter muito cuidado com isso que a gente fala, tipo, não, eu estou sentindo Deus falando isso comigo. Cara, se não está de acordo com a palavra, desculpa, mas é a sua carne. E outra coisa, às vezes a gente escuta errado. Vou dar um exemplo muito simples. Uma vez eu estava lá num momento de adoração, aleluia, glória a Deus, e veio assim no meu coração, abre no texto tal, capítulo tal, versículo tal. Eu fui procurar na Bíblia, o texto não existia. Graças a Deus que com o tempo o ouvido, né, o ouvido espiritual vai se ajustando. Mas mesmo assim, a gente nunca pode, sempre tem que pedir, Senhor, é isso mesmo? É o Senhor falando comigo? E a paz, né, é o árbitro, né? A paz é o guia. E primeiro, a palavra, você está de acordo com a palavra e se tem paz no coração. E sigamos também, queridos, é muito bom ter uma multidão de conselheiros, como diz o texto de Provérbios. Tenhamos pessoas mais velhas, mais experientes na fé, que sejam nossos conselheiros. Olha, calma, segura a onda e tal, porque a gente adora pisar no acelerador, como a Luana falou. Jovem, querido. E não me entenda mal. A gente está na idade de fazer isso mesmo. Quem mais tem que servir nessa igreja somos eu e você, tá? A gente tem que pisar no acelerador mesmo. Só que, às vezes, a gente ultrapassa um pouquinho o ponto. E aí é sempre bom a multidão de conselheiros. E só um detalhe, a gente vai ter que correr, né? Que o horário já está ficando avançado, mas vai dar certo. Esse final de semana, eu estava estudando sobre os reis de Judá, né? A gente depois até vai trazer uma reflexão bem rápida sobre isso, mas eu fiquei prestando atenção em Roboão. Roboão, ele era filho de Salomão. Só lembrando aqui, né? Davi teve vários filhos, mas um deles foi Salomão. Salomão foi o segundo que assumiu depois de Davi. E logo depois de Salomão foi Roboão. E Roboão, logo que assumiu, né, o reinado, chegou um representante do povo e falou assim, Roboão, o povo tem falado que Salomão foi muito firme, né? Foi muito duro. E a gente queria saber de você. Você vai continuar duro assim ou você vai largar um pouquinho? E aí Roboão falou assim, me dá 3 dias para eu pensar. Beleza, nesses 3 dias ele primeiro foi consultar as autoridades de Salomão, os conselheiros de Salomão. Os anciãos, né? Os conselheiros mais velhos. Imagina, se Salomão era conhecido pela sabedoria, imagina o patamar desses anciãos, autoridades, conselheiros de Salomão. E aí, muito legal, porque eles falaram assim para Roboão, se você servir ao povo, o povo vai te servir. No sentido de maneira, um pouco. Só que ele não seguiu isso. Ele falou, cara, eu não gostei disso não, vou ouvir a galera que cresceu comigo. Quando ele foi falar com a galera que cresceu com ele, os caras falaram assim, Roboão, se Salomão foi assim, você tem que vir ainda com chicote. E aí ele falou, gostei disso. Quando voltou o povo, ele falou assim, se meu pai veio com chicote liso, eu vou vir com chicote pontiagudo. E foi através daí que teve a divisão do povo de Israel e de Judá. E aí até tem um pouquinho antes, né, um dos profetas da época falam com, acho que é Jeroboão, se eu não me engano, que assume. E fala assim, a partir de agora eu vou te dar 10 das tribos de Israel.
Mas por conta do meu compromisso, da minha aliança com Davi, eu vou manter 2 tribos sob o domínio de Roboão. E fala que Roboão fez o que era mal perante o Senhor. Então, assim, enfim, falando isso sobre a questão dos conselhos, né? Então, às vezes, o jovem, né, quer muito ouvir os amigos, né? O que a galera está falando, ou até hoje em dia os influencers, tipo, o que a internet está falando, sendo que o nosso Deus dá aqui um exemplo claro. Se a gente tem conselheiros que são sábios, sejam os nossos pais, se os nossos pais seguem o caminho, eles são os melhores conselheiros. Sejam a liderança aqui da Wake, né? Sejam quem for, sabe? Mas pessoas tementes ao Senhor. Então, toma cuidado com a quem você está pedindo conselho. Toma cuidado com para quem você está abrindo a sua vida. Porque, dependendo do que você vai seguir, isso pode levar, né, a bênção ou a destruição. Claro que o nosso Deus, ele é capaz de pegar tudo de mal e transformar em bênção. Mas, às vezes, a gente vai precisar fazer um caminho muito mais longo para ajustar algo que poderia ser muito mais simples e direto, se a gente estivesse sensível para ouvir cada uma das direções dele. É isso. Então, só reforçando um pouco, né, essa questão de como nós podemos e devemos agir com relação à família da fé, o apóstolo Paulo também reforça esse entendimento para o seu filho na fé, Timóteo. E aí ele ensina lá como que ele deveria tratar os irmãos da igreja. Não repreenda um homem mais velho. Pelo contrário, exorte-o como você faria com o seu pai. Trate os mais jovens como irmãos, as mulheres mais velhas como mães, e as mais jovens como irmãs, com toda a pureza. Olha o cuidado do apóstolo Paulo. Ele estava ensinando um jovem Timóteo que iria pastorear uma igreja, mas isso não serve só para os pastores, isso serve para eu e você. Você, meu querido irmão que está aqui olhando para mim, você precisa tratar a galera que tem a idade parecida com a sua como seu irmão. Pô, está passando por um perrengue, pô, eu vou lá, vamos ajudar. Pô, furou o pneu dele no meio da estrada, eu vou parar, pô, vamos lá, vamos ajudar, pô. Pô, deu ruim, o cara está precisando de conselho, eu vou lá, cara, eu vou no mínimo orar por ele. Eu vou estar ali, eu vou estar à disposição. As irmãs mais velhas, eu tenho que tratar como mãe. Se eu estou vendo alguma senhora da igreja, alguma mulher mais velha da igreja passando necessidade, vamos acudir. Nós somos filhos espirituais dela. Os mais velhos também, os homens mais velhos igualmente. E aí, querido, até abrindo um parêntese bem rapidinho, repara que quando ele fala para tratar as irmãs, as mulheres da igreja de idade parecida, como irmãs, ele fala com toda a pureza. Então, jovem, se você ainda não casou, é para tratar igual irmã, tá? Com toda a pureza. E isso eu falo com propriedade, porque esse era o texto que Luana falava sempre para mim quando eu começava a passar um pouquinho do ponto, entendeu? Ela falava, ei, é para tratar como irmã, com toda a pureza. Eu falava, desculpa. Às vezes eu ainda falava assim, tem que tratar como você quer que o seu futuro genro trate a sua filha. Hein? Esse é duro também. Mas, enfim, fica aí a dica. Vamos tratar uns aos outros, queridos, como família. Pensa na sua filhinha. Brincadeira. E aí, dessa forma, queridos, colocando o nosso relacionamento com Deus no lugar certo, todos os nossos demais relacionamentos são ajustados também. Jesus, no entanto, ele não nos ensina somente a valorizar o nosso relacionamento com o Pai Celeste. Ele também demonstra, ao longo de toda a sua vida, que a maneira correta que nós devemos tratar os nossos pais terrenos é com honra. E essa é a palavra que define como Jesus tratou até o final os seus pais. Ele tratou com honra, porque é isso que diz a palavra. Então, nossa terceira lição é essa. O bom filho honra aos seus pais. E aqui estamos falando especificamente de pais terrenos. Também, claro, honra a Deus, mas aqui vamos focar agora nos pais terrenos. O bom filho honra aos seus pais. E essa palavra honra é muito associada ao relacionamento, né, de um filho para com os seus pais. No ambiente de igreja, toda hora os pais estão falando, honra teu pai, tua mãe, tá? E isso não vem à toa, né? Se origina lá do primeiro mandamento, você conhece muito bem, lá em Êxodo, não foi? Ih, passou. Bota no texto de Êxodo 20, volta mais um.
Não foi? Esse não foi. Lá em Êxodo, no capítulo 20, é lá nos 10 mandamentos, né? E o quinto mandamento é esse: honra o teu pai e a tua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá. A maioria de nós conhece esse mandamento. É um dos 10 mandamentos. É algo muito forte. É conhecido como o primeiro mandamento com promessa. Honra o seu pai e sua mãe para que você tenha uma longa vida na terra. E aí existe muita confusão associada a esse termo honra. Alguns pais usam isso até como uma forma de um relacionamento levemente abusivo com seus filhos. Não vamos focar tanto nisso aqui. Aqui a gente está falando para filhos, né? E a gente vai focar nesse papel dos filhos diante dessa ordenança. Independente de como teu pai cobra isso de você, é teu papel honrar. E aí a gente vai ver algumas coisas sob a ótica dos filhos, algumas palavras-chave que existem, que estão associadas com essa honra de acordo com cada período da vida. Enquanto os filhos ainda são dependentes dos pais, e sim, eu ainda estou falando com vocês, adolescentes, que estão aqui no nosso meio, estão debaixo da sua guarda, da sua responsabilidade, do sustento financeiro. A honra devida também é muito associada à obediência. Sim, obediência. Abre com a gente aí, lá em Efésios, no capítulo 6. Versos 1 e 2, de Efésios capítulo 6. Honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Esse é o primeiro mandamento com promessa. E o próprio Jesus, quando criança, como a gente leu, ele foi descrito como obediente aos seus pais. Lá no texto de Lucas, no capítulo 2, que a gente leu, verso 51, vocês lembram? Então foi com eles para Nazaré e era obediente a eles. Lembra que a gente leu isso no texto? Ele era obediente, ele era submisso a eles. O próprio Jesus era. Então, obediência, mas eu não gosto. Mas faz parte. Enquanto você estiver ali, sob a guarda deles, sob a responsabilidade deles, você deve obediência. E é claro que existe uma transição. Quando o filho vai chegando à fase adulta, os pais vão cada vez mais... E isso tem que partir dos pais, queridos. Muitas vezes isso tem que partir dos pais. Dos pais começarem, te aconselho. Não. Mas gostaria de falar isso para os pais também que estão aqui. Isso funcionou muito comigo. Chegou uma fase da minha vida que os meus pais começaram a ver que ia dar ruim em algumas coisas. Claro que não um ruim muito drástico. Ali eles falavam mesmo. Mas quando eles viam que não ia ser muito legal o caminho, aí eles falavam, meu conselho é que você não siga por aí, siga por outro caminho. E às vezes é melhor você deixar o filho se lascar mesmo. Às vezes funciona, porque a gente aprende também com os nossos erros. E é claro que você vai dosar isso, né? Mas, querido filho que se encontra aqui, é muito melhor obedecer. É muito melhor obedecer. E é claro, seguindo aquilo que a gente falou. Se você já é uma pessoa de mais maturidade e os seus pais, por exemplo, os seus pais às vezes não são cristãos, e eles vão falar, você está proibido de ir para a igreja. Aí você vai joelhar teu joelho no chão, vai mandar uma mensagem de WhatsApp para os irmãos e falar, irmãos, orem por mim e orem comigo, e vamos interceder para que os meus pais liberem isso, para que eu possa voltar à minha comunhão e tal, e tudo isso. Enfim, e tudo isso dá para a gente manter a honra aos nossos pais com obediência, mesmo nesses cenários. E aí, quando o adulto já é independente dos seus pais terrenos e tal, já mais para frente, naquela fase, Jesus demonstra honra à sua mãe quando ele atende a ela com respeito e com carinho, lá naquele casamento das bodas de Caná, vocês lembram? Às vezes a gente lê aquele texto e Jesus parece ser meio ríspido com ela. Ô, mulher, que tenho eu contigo e tal. Só que a NAA traduz isso melhor, esse texto. Quando ele fala mulher, era um pronome de tratamento respeitoso. Era tipo, por que a senhora está vindo falar comigo agora? Jesus falando, poxa, não é a hora ainda do meu ministério começar, mas aí é mãe, né, pedindo aquele negócio. Não, filho, quebra essa e tal. Tipo, acabou o vinho. E aí Jesus é Deus, né? Aí Jesus, tá bom. Aí foi lá e executou o primeiro milagre. Mas ele já atendia ela com respeito, com carinho. E mais além disso, queridos, lá no texto de João, no capítulo 19, você pode abrir conosco? João, no capítulo 19, vai demonstrar como até no final da sua vida, Jesus honra a vida de Maria, demonstrando cuidado.
E essa é a segunda palavrinha-chave. No início da vida dos filhos, obediência. Mas indo para o final, cuidado, zelo. É a nossa segunda palavrinha-chave. Então, lá em João, no capítulo 19, verso 25, vamos ler a partir desse. Diz assim: e junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus a sua mãe, e junto dela o discípulo amado, que era João, disse: mulher, eis aí o seu filho. E no versículo 27, depois Jesus disse ao discípulo João: eis aí a sua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Queridos, eu não consigo imaginar, de verdade, Jesus estava pregado na cruz, prestes a morrer, sangrando tudo ali para fora, uma dor excruciante, não só no seu corpo, mas na sua alma, no seu espírito. Ele estava ali recebendo todas as nossas pisaduras, todo o nosso pecado lançado sobre ele. E ali naquele momento, do maior sofrimento que nenhum de nós vai sofrer na vida, ele olha ali, vê sua mãe, junto a João, e que era o próprio João se descreve como discípulo amado, e ele tem esse cuidado de falar: mãe, você não vai ficar desamparada com a minha morte. E ele fala para ela: toma João como se fosse teu filho, e ele vai cuidar de você. E ele vira para João: João, considera essa mulher tua mãe, trata como se fosse tua mãe. E o versículo 27 fala: dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa, como mãe. Então, queridos, olha o cuidado, olha o zelo que Jesus teve com a sua mãe até no final, queridos. Isso nos ensina muito, nos ensina muito. E eu quero que você saia daqui hoje com esse ensinamento no seu coração. Nós precisamos exercer esse zelo, esse cuidado com os nossos pais. É nosso papel de honra com eles. Obediência no primeiro momento, sim, mas depois, lá na frente, quando nós já criamos a nossa independência, cuidado, zelo, carinho. Isso nunca faltou na vida de Jesus. Obediência no tempo devido e o cuidado, o zelo e o carinho também no tempo devido. Parte essencial. E é claro que a nossa mensagem aqui, como eu falei, não é para a gente estabelecer como é que fala? Embasar, vamos dizer assim, um comportamento que muitos pais têm de um relacionamento tóxico. Eu não estou falando para você se submeter a um relacionamento que muitas vezes dos pais, muitas vezes sem querer, estabelecem que não é saudável para com os seus filhos. Mas nós podemos seguir o exemplo de Jesus e dar honra aos nossos pais, mesmo nesses casos. E aqui eu queria estimular vocês mesmo a pensar, né? Muitas vezes a gente vê a gente culpando nossos pais por comportamentos que a gente tem hoje e fala: não, mas isso foi porque meus pais me criaram assim, mas isso foi porque eu vivi numa família desestruturada, então eu sou assim. E Deus quer nos dar uma nova vida. Então, assim, não foi porque... claro que vai ser muito mais difícil, mas eu queria que vocês não se apegassem a isso, sabe? No sentido de... caramba, agora meus pais me trataram assim, agora eu vou ser assim, não tem jeito. Não, o nosso Deus transforma tudo em novo. Então, vocês podem desenvolver relacionamentos saudáveis, independente da família que vocês foram criados. Vocês podem ter sido criados numa família completamente desestruturada, seja por seus pais não serem cristãos, seja eles cristãos e não davam bons exemplos, seja por fatalidades de divórcio ou de falecimento, seja o que for, vocês podem viver uma vida maravilhosa em Deus, criar uma família estruturada. Vocês podem ser a diferença. Vocês, até nessa casa que às vezes vocês só veem trevas, vocês podem ser luzeiros ali naquele lugar. Quantos relatos a gente ouve de pessoas que, às vezes, um jovem... Eu vou falar até o relato da minha própria mãe. Minha mãe aceitou Jesus numa EBF. Quem não sabe, eu cresci na Igreja Batista, então era a escola bíblica de férias. E ela ouviu ali e aceitou Jesus com a história de Daniel, e toda a família dela se converteu por conta daquela criança que ouviu a história de Daniel, aceitou Jesus, e a partir daí
sabe, com o tempo, meus avós foram aceitando a Jesus, toda a minha família foi se rendendo a Jesus. Então, não deixe que o inferno fale nada contrário, de que, isso aí não é para mim, porque eu não tive referência de pai, ou porque eu não tive referência de mãe. Que Jesus seja a sua referência, de pai, de mãe, de irmão, de tudo. Eu falo assim, eu vou olhar para Jesus. E como o Nathan falou, cara, não tem vergonha nenhuma fazer terapia. Às vezes a gente precisa. Eu costumo falar que, para mim, todo mundo devia fazer. Mas que, acima de tudo, que Jesus seja a sua referência. Que você não se apegue aos rótulos que o inferno tem de colocar, mas sim que você entenda que você é mais que vencedor, mais que vitorioso em Jesus, porque é Ele que te capacita para todas as coisas. É isso. A nossa última lição que a gente quer compartilhar com vocês, queridos, é que o bom filho prepara um bom legado. E é totalmente associado com isso que a Luana falou. A gente aprende com o Senhor Jesus e vários outros exemplos bíblicos a importância de preparar um legado desde já para as próximas gerações, independentemente do legado que você recebeu dos seus pais. A Bíblia traz diversos exemplos de filhos que tiveram bons exemplos e outros que tiveram maus exemplos da parte dos seus pais. E em cada caso, independente do exemplo que veio, foi uma responsabilidade individual de cada um desses homens e mulheres de Deus tomar as decisões corretas com aquilo que receberam. A gente vê vários exemplos, queridos. Salomão recebeu bom exemplo de Davi, Jesus recebeu bom exemplo dos seus pais e tantos outros, queridos. E vários outros também não tiveram bons exemplos. Como a Luana falou, a trajetória do livro de Reis é recheado de gente que recebeu bons exemplos dos seus pais e procederam mal diante do Senhor. Outros receberam maus exemplos dos seus pais e se voltaram para o Senhor. No final das contas, queridos, como a Luana falou, o nosso maior exemplo é o Senhor Jesus. E é Ele que tem que ser o nosso foco. É nele que a gente tem que mirar o nosso olhar, independente do que a gente recebeu dos nossos pais. A palavra fala que ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, Deus não nos desampara. Ele não nos abandona. Para todas as necessidades que os nossos pais terrenos não tiveram condições de suprir, o nosso Deus Pai é a provisão para tudo isso. E nós estamos falando de legado, queridos. Ardeu muito no meu coração o texto de... O Pentateuco, né, vai falar sobre a história de Israel, da entrada deles na Terra Prometida. E algo que eu acho muito forte é que cada tribo tinha sua porçãozinha de terra ali como herança. E Deus vai falar algo muito especial para a tribo de Levi. Ele vai falar, quanto a vocês, eu sou a sua herança. Eu sou a porção de vocês. E eu e vocês hoje somos esses, queridos. Que não precisamos de herança nenhuma. Não precisamos de legado financeiro, de bens materiais dos nossos pais. Nem precisamos deixar essas coisas necessariamente para os nossos filhos. Se der para deixar, muito bom. Vai facilitar muito a vida deles e das próximas gerações. Mas o principal legado que eu e você podemos deixar para as próximas gerações é uma vida rendida ao Senhor. E que a gente possa, terminar a vida, como João falou em 3 João, para Gaio. E ele fala, não tenho maior alegria que essa, ver meus filhos seguindo na verdade. Eu não sei vocês, mas vocês podem ter muitas visões do que é ser bem-sucedido. Mas, de acordo com esse versículo, o ser bem-sucedido é você chegar no final da vida e olhar para a sua trajetória e falar, eu corri, como é o versículo da corrida? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E falando de legado é isso. Não tenho maior alegria do que essa, de ver os meus filhos, de ver a minha descendência, de ver que aquilo que eu plantei no Senhor seja chorando. E agora, vem muito forte no meu coração para falar especificamente para as mães e pais que às vezes choram, como a palavra diz, como dores de parto, como as maiores intercessoras pelos seus filhos. No nome de Jesus, eu creio, no nome de Jesus. Claro que a decisão é deles. Então, que todo peso, que toda condenação saia no nome de Jesus. Vocês estão fazendo a parte de vocês de orar e interceder?
de dar tudo de si, mas no final a decisão é de cada um. Mas o Senhor, sabe, Ele é fiel, sabe? E eu creio, como uma declaração de fé, que cada um de nós vai poder falar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. É isso, queridos. Eu só para fechar, eu lembro que em algum momento eu estava conversando com a minha mãe, num momento nosso de conversa informal mesmo. E aí minha mãe estava passando assim algumas situações que eles estavam vivendo e tal. E aí minha mãe demonstrou em um determinado momento um sofrimento assim no coração dela. Falou: poxa, eu queria que a gente tivesse se organizado financeiramente para deixar uma condição melhor para vocês e tal. E aí eu lembro que a frase que eu falei para ela, eu falei: mãe, melhor legado que você e o papai poderiam deixar para mim e para o Levi, vocês deixaram. Eu e Levi somos homens tementes ao Senhor. A missão de vocês foi muito bem cumprida nessa área. Vamos continuar juntos, mas eu quero incentivar vocês nisso. Desde já, vamos forjar em nós um caráter apropriado, o caráter do filho, como nós comentamos. E dessa forma a gente vai deixar um legado para as nossas próximas gerações. Quero te convidar a ficar de pé nesse momento. Fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça. E nesse momento, colocar diante do Senhor coisas que você aprendeu nessa noite, que você viu que precisam ser ajustadas ou que precisam ser reforçadas no seu papel enquanto filho. Ou se você que está aqui, seus pais não estão mais vivos, tanto o seu papel como filho de Deus, mas também o seu papel como pai, como mãe. Coloque isso diante do Senhor e peça ao Espírito Santo que Ele possa estar te mostrando, sondando o seu coração, como diz a palavra, e te mostrando aquilo que precisa ser ajustado. E tome um compromisso com o Senhor. Senhor, nós estamos aqui, Pai, teus filhos. E queremos declarar, Senhor, toda honra e louvor ao teu nome. Nessa noite, Senhor Jesus, nós olhamos para o teu exemplo e vimos muitas coisas, Senhor. Algumas que precisamos corrigir, algumas que nós já sabíamos e não estávamos dando a devida atenção. Talvez alguns de nós aqui já até praticávamos tudo isso. Mas nós te clamamos, Senhor, forja em nós o caráter do Filho. Forja em nós o caráter de Cristo. Nós não nos contentamos em permanecer da maneira como estamos. Nos ajuda, Espírito Santo, a colocar o nosso olhar no Senhor Jesus, a contemplá-lo, a ver tudo que Ele nos deixou, tudo que Ele nos ensina até hoje, e a imitarmos esse comportamento, seguirmos esse bom exemplo, Senhor. E nesse momento em especial, quero pedir que o Senhor arda no nosso coração esse legado que nós devemos deixar. Nós queremos ser filhos e filhas de caráter, Senhor. Nós queremos tomar uma posição de honrar ao Senhor, como diz a Tua palavra, acima de todas as coisas, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças. E também, Senhor, honrar aos nossos pais, prestando obediência, com cuidado, com zelo, com honra, Senhor. Nos ajuda, Espírito Santo. Nos ajuda, Espírito Santo, a sermos mais parecidos com o Filho.
Senhor Jesus, no final das contas, tudo volta para o Senhor. Nossos olhos estão postos em Ti. Nos ajuda a permanecer dessa forma, com os nossos olhos voltados para o Senhor, corações totalmente rendidos e derramados diante na Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Ainda de olhos fechados, queridos, quero pedir que todos permaneçam com os olhos fechados. Às vezes você chegou aqui nesse lugar e você ainda não tinha tomado uma decisão consciente de entregar sua vida para o Senhor. E entregar sua vida para o Senhor é apenas reconhecer que Ele fez uma obra por mim e por você ao morrer naquela cruz do Calvário. Que Ele pagou pelos pecados que eu e você ainda cometemos até hoje. E que Ele nos amou, mesmo quando nós ainda éramos inimigos. Nessa noite você tem essa oportunidade, porque Ele nos garante que se eu e você o recebermos como Filho de Deus, como nosso Senhor e Salvador no nosso coração, nós podemos passar uma eternidade junto com Ele, não em sofrimento e tortura eterna no inferno, mas sim junto com Ele, passando uma eternidade junto com o nosso Criador e aquele que deu a sua vida por nós. Nessa noite eu quero dar a oportunidade, se você ainda não fez isso e nessa noite você deseja entregar o seu coração e a sua vida para Ele, eu quero que você erga a sua mão bem alto. Não é um momento para você ter vergonha, é um momento para você se derramar, é só você e Deus. E dessa forma, o Senhor vai estar vendo a tua mão levantada, Ele vai ouvir a tua oração. E você vai se tornar um filho legítimo de Deus. Aleluia. Você pode levantar a sua mão o mais alto que você conseguir, se esse for o seu desejo. Vamos todos juntos, como igreja, fazer essa oração juntos com os nossos irmãos. Vamos declarar: Senhor Jesus, eu ouvi a Tua palavra nessa noite. E eu declaro que eu creio que o Senhor é o Filho de Deus, que o Senhor veio a esse mundo, morreu e ressuscitou pelos meus pecados. Eu agora renuncio à minha própria vida e entrego essa vida nas Tuas mãos. A partir de agora, Senhor, eu sou Teu, a minha vida é Tua, e eu recebo essa nova vida contigo. Espírito Santo, venha fazer morada no meu coração, e a partir de hoje eu me torno uma nova criatura. As coisas antigas já passaram e tudo se fez novo. Obrigado, Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos.